Pessoal, boa tarde. Meus agradecimentos por terem vindo. Os agradecimentos a esta casa por nos receberem sempre com confraternização, uma coisa muito bacana. Isso aqui é uma família. Nós agradecemos ao Paulo, agradecemos ao Edson, agradecemos ao Paulo. Meu nome é Nelson, 75 anos, e há um bocado de tempo eu me preocupo com a ufologia. Há um bocado de tempo eu venho me preocupando com o que eu chamo hoje de a presença alienígena na Terra. No começo se chamava discos voadores. Quando começou a aparecer, a circular pela imprensa, aquele negócio que com o Kenneth Arnold, antes disso, na Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra, os Full Fighter, né? Aquelas luzinhas que acompanhavam aviões. Muito bem, só que com o decorrer do tempo, nós estamos vendo, ou vamos percebendo, que não eram só objetos, porque começou a aparecer seres que ocupam esses objetos, né? Seres que descem, seres que, de certo modo, interagiam ou interagem conosco, né? E isso, a presença dos objetos, a presença dos seres, é que mexe comigo, é que me leva a esse estudo. Eu quero dizer que eu não partilho da ideia dessa ufologia toda, de certo modo, grandiosa, que se discute aí fora hoje. A vinda de naves estelares, frotas estelares, a vinda de emissários. Olha, o que eu digo é opinião minha. Ninguém tem obrigação, ninguém tem necessidade de aceitar isso e simplesmente ficar com isso. Eu quero apenas que reflitam. Eu me preocupo com o que está aqui agora. Eu sei de coisas, de fatos, e nós todos sabemos que eles estão aqui. Eu não sei se eles estão vindo em frotas estelares. Eu não sei se nós vamos ter o tão aguardado contato global. Eu digo que não. Eu digo que não teremos. E exponho os meus argumentos. Mas é preciso ter consciência de que eles já estão aqui. Eles estão interagindo conosco. E eles estão... por favor, Mauro, passa mais um quadro. Olha lá. A presença alienígena entre nós divide a opinião pública em duas facções antagônicas e inconciliáveis. De fato, nós aqui somos os que aceitamos. Mas se você sair lá fora para discutir, você vai encontrar 10 que não aceitam, né? A questão em si não é condenável. O ser humano é crítico por natureza, de fato, né? Expressar a sua opinião sobre qualquer assunto conforme um viés pessoal de entendimento é um direito seu. Vocês podem discordar, vocês podem concordar. Lá fora, o pessoal que discorda frontalmente, nós temos todo o direito, né? Mas há um fato. E esse fato hoje, eu acho que não é possível negar diante da razão, se você analisar com a razão, né? Acontece que o problema está além de nossa compreensão, mesmo entre os de formação acadêmica. E isso é onde eu tento entender, porque estudos sobre a presença alienígena na Terra vêm sendo feitos sim. Estudos vêm sendo feitos sim, há muito tempo. Não é de hoje, não é de agora, e não é aqui no Brasil somente que se faz, muito pelo contrário, né? Já nos anos 60, em 60, na Alemanha, já tinha se feito o 4º Congresso Mundial de Ufologia com gente de peso como o Dr. Hermann Albert.
né? Sobre o qual eu vou fazer uma ligeira passagem aí, quando mostrar para vocês umas cartas do jornal Última Hora, de 1969, quando eu tentei um debate na sessão de cartas e tive que deixar de lado, porque comecei a ser agredido verbalmente, né? Então o debate não teria como prosseguir, uma vez que você argumenta e a pessoa, né, não responde com argumento, mas apela, né? Está aí para mostrar. Então a ufologia é de fato um problema sério. Mais um, por favor. Uma opinião incômoda. Isto é uma opinião minha, está vendo? A presença alienígena na Terra é um enigma insolúvel, é minha opinião. E por quê? Porque o que nos leva a estudar a ufologia, e como nós podemos estudar a ufologia, é só por um princípio, um postulado da ciência que se chama indução. Nós não temos outra maneira de estudar a ufologia. O que é a indução? O que é o processo indutivo de você adquirir um conhecimento? Veja, eu não estou dando aula, não. Estou fazendo um preâmbulo para poder falar de como eu vejo a coisa. A indução é aquilo que só lhe permite ter conhecimento do que está acontecendo, né? Anotar o que está acontecendo, levantar estatísticas do que você está vendo, do que você está presenciando e documentar isso. É isto que nós podemos fazer. E do outro lado, o que tem? Do outro lado estão eles que não interagem conosco de maneira alguma, a não ser do ponto de vista deles. Então, quando aqui, olha, a solução não depende de nós, a iniciativa de tudo que acontece parte deles. Vocês sabem disso. Só ler um pouco sobre a problemática de discos voadores na Terra, você vai ver que o que acontece parte deles. Existe sim as pessoas, ou esses que dizem canalizar, chamar o disco voador, marcar contato com o ET, encontro, como o Adamix, como o Jansen na época do Adamix. Um encontrava alguém de Marte, outro encontrava alguém de Vênus, como a senhora Elizabeth Clare também, no tempo do Adamix. Dona Elizabeth Clare, falecida recentemente, sul-africana, até viajou para um outro planeta e teve uma relação marital com um ET. Eu fico fora disso, porque não me é dado saber se isto de fato acontece. Ninguém viajou com ela. O que nós sabemos é um relato que ela expõe. Ela disse que fez isso. Bom, então fica por conta do relato. Agora, quando o ET desce, como disse o Paulo, e te deixa uma marca, o disco desce, o objeto desce, deixa uma marca, você não está dependendo de um relato, você está vendo, né? Mas só que isto acontece sempre por iniciativa deles. Você não faz, você não entra num disco voador quando você quer. O advogado João de Freitas Guimarães, no litoral daqui de São Paulo, foi convidado a entrar num disco voador, né? O Nilson Pátero, no interior do estado de São Paulo, foi convidado a entrar num disco voador. O Antônio Vilas Boas, em São Francisco de Sales, Minas Gerais, foi levado na marra para dentro de um disco voador, ou o objeto que estava ali, né? Então, a iniciativa nunca partiu de nós. Então, o método indutivo, o que é? Só nos permite ver, anotar, classificar e refletir sobre isso. E sobre isso, nós só podemos refletir o que está acontecendo aqui. Então, se tem lá fora frotas estelares vindo para a Terra, se nós vamos ter um encontro global, que eu não acho
eu não aceito, eu discuto, inclusive mostro meus argumentos, não. É tudo especulação. Mauro, mais um, por favor. Tá. Outras questões incômodas, né? Por que, em nossa opinião, não estão vindo das estrelas? Porque não nos parece possível, enquanto o propósito que eu acabei de falar. Depois vou falar um pouco da panspermia, que é uma coisa que surge por aí de repente, né? De repente parece que vira a panaceia que resolve o problema da vida no universo. Não é bem assim, né? Então, por que, em nossa opinião, não estão vindo das estrelas? Porque nós não temos nenhum exemplo. Nós não temos nenhuma evidência. Nós temos evidência que eles estão aqui. E às vezes tem gente que contesta até nisso, porque são aqueles que não aceitam. Só que eles estão aqui. Não há dúvida quanto a isso. Acho que não são mais irrefutáveis. Não é possível, né, refutar os indícios de que eles estão aqui. O resultado do que acontece, né? E da mesma maneira, porque não nos parece possível, enquanto global, entre raças alienígenas e nós, aí é mais uma questão que demanda um pouquinho mais de tempo. Eu vou voltar lá em cima, né? Porque nossa opinião não estão vindo, só porque, para você dizer que eles estão vindo, você teria que ter uma evidência. Você teria que saber que está descendo uma nave, eu sei de onde ela está vindo, de que planeta, de que sistema ela está vindo, e quando ela terminar o serviço aqui, ou o que eles vierem fazer aqui, ela vai voltar para lá. Eu sei disso, só que nós não sabemos, né? Nós vemos eles aqui. E quando eles, como o caso do... Tem um rapaz de Brasília, ele também apoia muito o meu trabalho, e eu vou ter que ficar devendo o nome agora, porque são tantos, mas ele tem um caso da família dele, ele tornou público, então eu posso contar. É coisa simples, mas para ver como é. Passeando pelo Paraná de carro, uma família, de repente, tapa com a máquina ali parada. A máquina está ali no local da rua, ali da estrada, no ponto lateral, não sei o quê, né? Eles param o carro, porque é aquela coisa estranha, enorme, né? A máquina começa a girar, a zunir, né? Ilumina todo o ambiente, eles estão estupefatos dentro do carro, e de repente a máquina sai e some. Ela foi para outro planeta? Quem pode afirmar? Pode afirmar que ela estava ali. Ela estava ali e se fotografar, vai sair. Mas como vamos dizer que aquele objeto foi para outro planeta? Aquele objeto saiu da superfície da Terra. Quando você perdeu de vista, você não tem mais a mínima ideia do que, né? Do que aconteceu ou do que vai acontecer. A panspermia nasceu na Grécia, mesmo porque também todas as ideias de vida, esses questionamentos, vêm vindo dos gregos. Os gregos, de certo modo, foram os primeiros a levantar uma série de questões, né? Esse daqui foi Anaxágoras, o primeiro grego, um dos sábios, quem inventou uma coisa que tem certo fundamento, mas precisa cuidar, não lá para fora, que a vida pode se espalhar, só que nós sabemos que a vida se espalha realmente. Só que a vida se espalha por polinização, a vida se espalha por semeadura, que nós fazemos aqui na Terra. Então, os pássaros, e agora, principalmente os insetos e as abelhas, está sendo um problema no mundo, porque as abelhas estão desaparecendo. Nós não sabemos, ainda não sabemos por quê. E a abelha é o principal veículo da polinização, que ela pega o esporo de uma flor e leva para outra, deposita no gameta e ali se fecunda. E se ela não faz isso,
não há fecundação. Porque uma flor gera um micro-organismo e a outra é que será fecundada. Só aquela não gera mais plantas, só esta também não, né? Então, os insetos são os principais veículos de espalhar a polinização. A semeadura nós sabemos o que é. Você encomenda sementes para Monsanto lá nos Estados Unidos, chega aqui, você leva um punhado para uma terra fértil, espalha e nasce. Agora, o que seria a panspermia no espaço cósmico, né, como veículo de proliferar a vida? Será que tem fundamento? Vamos raciocinar um pouquinho. Planetas só existem em sistemas. Se você não tem um sistema, você tem uma estrela ou até mais de uma. Já sabemos que temos sistemas com 2 estrelas, né? Então você tem uma ou 2 estrelas. Objetos que giram ali em torno podem ser planetas, e também pode ser simples rochas, porque aqui nós temos o exemplo. Nós temos o exemplo de que nós temos planetas girando em torno da nossa estrela, e exemplos de que há um punhado de sujeira, né? Muito bem. Lá fora, no cosmos, planetas têm que estar girando em torno de estrelas. Há alguma coisa de objetos perdidos no espaço sideral e talvez até planetas, mas não temos certeza. E se estiver perdido, não está girando em torno de uma estrela, está circulando de alguma forma, provavelmente uma pedra de gelo, porque o espaço a temperatura lá é menos 273 graus, pelo menos é o que é nos possível medir. Talvez possa ser até mais baixo que isso, né? Muito bem. Como que poderia circular, como que se poderia espalhar a vida do princípio da panspermia no sistema? Isso pode. De Marte, a vida pode vir para cá, porque ela pode vir por um cometa, ela pode vir, e tem provas de que pedaços de asteroides ou de rochas que chegaram ao chão, tem micro-organismos lá no fundo do gelo, a 300, 400 metros abaixo do gelo, abaixo, né? Tem vida. Então, se esse micro-organismo sai de Marte de alguma forma, grudado numa rocha, ele não sofre as consequências do frio lá fora. Chega aqui, ele chega vivo. E ele faz uma viagem de alguns meses ou alguns anos. Mas, e também de quaisquer outros planetas dentro do nosso sistema. De uma estrela para outra, requer uma viagem à velocidade da luz de algumas dezenas de anos. Não existe nada menos que isso. A estrela mais próxima de nós, a próxima do Centauro, demanda 4.000 anos para nós, anos-luz, para nós nos aproximarmos dela, para chegarmos a ela. Então, é de se perguntar como uma espécie de vida, qualquer que seja, um micróbio, um aminoácido, qualquer que seja, que esteja dentro de um sistema, sai daquele sistema e vai ter um outro. Viajando como? Ele precisa ter um veículo. A luz não é veículo, a luz não transporta nada. A luz, os fótons de luz, nem muita matéria tem, porque na verdade a gente sabe que se a luz tivesse alguma matéria mais pesada, ela não poderia bater em nós, como os raios que tem matérias que são perigosas, o alfa, gama, beta, né? É coisa perigosa. Tem o mesmo corpúsculo de luz, mais ou menos parecidos, parte da energia eletromagnética, e nos afeta.
A luz não. Aquele espectro de luz que nós vemos, que chega das estrelas, depois de anos-luz, né, não afeta nada, mas também não transporta nada. Então, se um micro-organismo de um sistema sai fora, como que ele chega ao outro? Acho que ele não chega. Mas se eu desenvolvo o argumento da seguinte maneira: vamos imaginar que ele chega. Se ele chegar, como é que ele prospera? Ele só prospera se ele encontrar o ambiente propício. Se ele encontra o ambiente propício, não precisaria dele. A vida teria se desenvolvido ali. Se você tem uma planta que nasce aqui, você não precisa semear. Se ela nasce à vontade de grama, ninguém semeia grama, né? Ela nasce à vontade. Então, se o micro-organismo vem, por hipótese, saiu de um sistema, conseguiu chegar a outro sistema, e vai proliferar a vida só se ele encontrar